Dois especialistas estão aqui no nosso estúdio para conversar com a gente sobre o programa Territórios da Cidadania e o projeto de desenvolvimento econômico territorial. O André Espínola, que é gerente nacional de desenvolvimento territorial do SEBRAE, e o Osmani José da Silva, um empreendedor de Tocantins. Capacitar o empreendedor nos territórios da cidadania é uma das metas do SEBRAE. Em União dos Palmares, lá em Alagoas, as pessoas estão descobrindo que aprimorar o gerenciamento faz bem para os negócios. Vamos ver? O José é dono de uma pequena padaria. Ele começou um negócio de forma amadora. Com o tempo, percebeu que precisava melhorar a gestão de estoque e a contabilidade. O SEBRAE deu a ele o conhecimento que faltava. E o pequeno estabelecimento agora está crescendo. Quando eu comecei, eu era o famoso faz-tudo, né? Tomava de conta da produção, tomava de conta do movimento. Meu esposo fica na produção de pão e eu fico na parte do balcão, para não deixar faltar um bolo, um salgado. O pão no balcão sempre tem que ter. Outros pequenos empreendedores da cidade estão descobrindo os benefícios da capacitação. Bom para os donos e melhor ainda para a cidade. É necessário que a gente leve a cultura empreendedora para esse município, mostrando aos empresários a forma como eles devem administrar, gerenciar o seu negócio, para que ele se torne perene. A gente, ao retornar ao município em outros momentos, a gente volta a encontrá-los com as portas abertas e com as atividades prósperas. O André, enquanto a gente estava vendo o VT, você me disse que ele vendeu a casa para comprar a padaria, né? Isso. Essa é uma das características do bom empreendedor, acreditar muito no negócio? Para empreender, é importante falar isso, né? Empreender não é ter um negócio. Isso é uma coisa. Ser empreendedor importa naquele instinto, no risco, no acreditar, no correr atrás, no sonho. É muito mais do que ter um negócio. E é importante para quem vai ter um negócio aguçar esse senso empreendedor, porque aí a chance de dar certo é muito maior. Mesmo que as pessoas se chamem de maluco, né, Osmani? Bem verdade. Você passou por isso, né? Você Passei. falou. Assim que a gente instalou lá no Azuis, eu também passei por essa experiência de vender minha casa aqui e investir lá no Tocantins. E a repercussão para a cidade não demora a surgir, né? Não. Quanto mais recurso fica na cidade, é importante sempre lembrar, né? Também sair abrindo negócios, formalizando negócios, não é talvez o melhor caminho. A gente tem que pensar no mercado. Uhum. Então a cidade tem que ter uma movimentação econômica e a partir daí a gente tem que trabalhar para os recursos ficarem ali. E a gente tem um indicador que organismos internacionais usam, que é a cada real que é gasto no local, ele se transforma em 1,7. Então, o restaurante do Osmani recebe um pagamento, ele paga um fornecedor local, que paga um empregado local, ele paga o empregado dele vai a uma loja comprar uma roupa na cidade. Então, esse é um ciclo virtuoso do dinheiro. Você tinha noção disso, Osmani, antes do SEBRAE ter esse encontro com você? Não. A gente aprendeu também lá que eu pago o fornecedor de frango, eu estou movimentando o extrativista que quebra o baru para mim, eu estou gastando no açougue da cidade, no Banco do Brasil da cidade, então de forma que o dinheiro circula por ali. E um dinheiro que acaba vindo, às vezes, de outro estado. Uhum. André, e como é que está a situação no Brasil inteiro? A gente falou muito do caso do Osmani, que é lá em Tocantins, mas no Brasil inteiro tem alguns gargalos por essa dimensão territorial que a gente tem aqui no país, não? O Brasil tem desigualdades assim absurdas, né? Acho que no Sul as coisas são mais bem desenvolvidas aqui no Sudeste. Funcionam de uma maneira diferente. Mas para o SEBRAE não tem. O SEBRAE vai pelo contrário, onde tiver que ir, né? No território da cidadania, quanto mais longe, melhor é o desafio. Mais tesão vocês têm. A gente encara e vai lá e a gente encontra situações como essa, como a do Osmani. É isso que dá, isso retroalimenta o nosso prazer de trabalhar. O desafio é grande e trabalhar com prazer é muito melhor. A gente vê o resultado, está aqui. Então, é um desafio muito grande a gente conseguir equalizar, um desafio de país. Equalizar as diferenças que são históricas no país, e a gente está vendo isso acontecer. As regiões Norte e Nordeste crescem mais do que o Sudeste nos últimos 10 anos. Só que é um ritmo, o buraco era tão profundo que a gente precisa ainda de 20, 30 anos que isso continue acontecendo. Investimentos descentralizados, o emprego sendo gerado de forma mais esparsa,
a economia do interior acontecendo realmente, tendo reflexos da economia geral no interior do país. Então isso tudo está acontecendo. Mas ainda não vão ser 10 anos que vão suprir quase 100 anos, 80 anos das distorções que foram criadas. E o seu negócio lá, Rio Azuis, como é que você vê o futuro, Osmani? Para onde vocês estão caminhando? Tem uma frase que eu gosto de citar, que para você saber onde você quer chegar, tem que saber de onde veio e aonde está, né? Nós estamos num ponto em que dá para se pensar em chegar mais longe. Buscando agora um pouco da sustentabilidade, eu digo que só ficarei feliz, né, quando minha energia, pelo menos 30%, for gerada com fonte limpa, né? E quanto tempo você acha que você consegue isso? Se depender de mim, né, eu dependo de estrada, eu dependo de comunicação, eu dependo de outros setores lá da economia regional lá. Mas acredito que em 10 anos eu já tenha pelo menos 30% da minha energia limpa, tá? A estrada é o que você mais precisa nesse momento? Acredito uma estrada, uma boa malha viária mesmo. Para facilitar a chegada do turista lá. Uhum. É isso, André? É isso aí. Sem essas coisas, é um misto, né, das condições individuais aqui do brasileiro, do empreendedor brasileiro, mas sem essa conexão com boas políticas públicas, com estrutura decente, com serviços públicos decentes, assim, não há... É muito mais difícil, né? Então não adianta ele ter o melhor restaurante do Tocantins, o melhor restaurante do Brasil, se para chegar lá é um calvário, turista nenhum vai. Mal o turista da cidade. Mal o habitante da cidade, né? Então tem que haver o casamento dessas coisas todas. Agora, eu ainda creio que essa é a mola propulsora do negócio. É o espírito do brasileiro, é o empreendedorismo, a vontade, a gana, o sangue no olho. Mas a gente precisa, sim, que a prefeitura converse com o Estado converse com a União, que as mãos sejam dadas para que esses problemas sejam sanados. Eu creio que isso está acontecendo. Eu creio que de uma maneira, hora melhor, hora pior, mas isso está acontecendo. Esses caminhos estão sendo percorridos. Agora, André, esse é um projeto a longo prazo, né? As pessoas têm que ter paciência, não se resolve isso de um dia para o outro. Quando a gente fala em desenvolvimento territorial, desenvolvimento sustentável, às vezes é melhor até falar em processo. Um processo de mudança, de adaptação, que envolve desde a cultura local, da cidadania das pessoas que estão envolvidas, até os aspectos econômicos, né? Muitas vezes os aspectos econômicos têm um resultado ali de curto prazo, estão condicionados com conjuntura econômica maior, com algum investimento que está acontecendo na região, também é muito comum, o investimento dá um empuxo num processo econômico ali de curto prazo. Mas se a gente for olhar o contexto geral de desenvolvimento, a gente está num processo de 10, 12, 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, nesse rumo, mas ainda precisa muito mais. Então, é isso, nem diria que é um projeto, trabalhar territorialmente é um processo que envolve muita coisa das pessoas, da economia, dos governos, e então tem que ser um processo que vai se levar para uma sustentabilidade aí num prazo um pouco mais longo do que olhar aí por 2, 3 anos. Desenvolvimento, olhando assim, bem lato sensu, é você ter condições de igualdade para todos. Então, buscar isso. E do ponto de vista econômico, é uma coisa mais tangível, mas a gente está falando de muito mais. Então, a gente vai conseguir multiplicar por N vezes a eficiência de tudo que acontece se essas parcerias e se esse bom senso das pessoas estiverem mais assim, conectados e azeitados com esse processo, pensando um pouco mais fora da caixa e pensando um pouco mais no coletivo. É isso. Eu queria agradecer muito a participação aqui com a gente do André e do Osmani. Participaram dessa edição aqui do Papo de Especialistas, o programa voltado para o universo do empreendedor. Bom, e se você quiser saber mais sobre o trabalho do Sebrae, clique aqui ao lado e explore o nosso canal no YouTube. Um grande abraço para você e até o próximo Papo de Especialistas.